Alinhados. Eles estavam alinhados no céu e no exato momento que você nasceu, eles vão trazer o significado para você. Como se fosse uma foto do céu naquele momento, os planetas eles estão em determinados ângulos, em determinados signos, e a partir daí, daquele momento, você vai passar a receber influências por toda a sua vida. Então é por isso que não há necessidade de você fazer mais do que um mapa. Tá? O que você precisa fazer é o quê? O que a gente chama de eventos na sua vida, possibilidade de eventos, porque a astrologia, ela não adivinha nada. A gente não fala de, vou adivinhar como vai ser a sua vida. Não vou adivinhar. Ela vai te mostrar energias que vão estar presentes na sua vida em determinado período. Por isso que a gente fala assim, olha, eu posso olhar daqui a 6 meses como vai estar a sua vida, dentro do ponto de vista da astrologia, que energias você vai estar vivenciando naquele período. Tá? E aí você sabe, se for energia fluente, você fala, bacana, então eu vou aproveitar essas energias que são fluentes para que a coisa aconteça da melhor forma possível. E da mesma forma que existem as energias que são fluentes, existem as energias que não são tão fluentes, que eu chamo do quê? Energias desafiadoras. Por que é bom você saber disso? Porque dependendo do que for essa energia desafiadora, você vai o quê? Se precaver diante de um evento que pode não ser tão positivo na sua vida. Então a astrologia, ela funciona o quê? Como um instrumento de autoconhecimento. Tá? Então por isso que a gente fala, o mapa astral, ele é um desenho do céu, né? Uma fotografia do céu, no exato momento que você nasceu, e você vai receber influências, né, desses planetas no céu naquele exato momento que você nasceu, por toda a sua vida. Isso é importante você saber, tá? E qualquer dúvida que você for tendo, conforme eu for falando, você vai me perguntando, tá ok? Então assim, o que é o mapa astral, né? Como que ele funciona? Como você pode ver aqui, o mapa astral, ele é o quê? Ele é composto por 12 casas astrais. Você está vendo? 12 casas, certo? Cada casa dessas que você está vendo tem um significado próprio. Tem casa que tem mais do que um significado na sua vida. Agora, quando você pega, por exemplo, boa a sua pergunta, de repente você vai pegar um mapa, né, como o seu, por exemplo, que tem algumas casas que não tem planetas. Aí você vai falar para mim assim, Marco, significa que não tem influência nenhuma na minha vida essas áreas do mapa? Eu vou falar assim, claro que tem, lógico que tem. O que a gente pega nesse sentido? A cúspide da casa, cúspide é o quê? É o início da casa. A gente pega o início da casa, vê qual é o planeta que rege aquele signo, vê em que área aquele planeta está, os aspectos que ele forma com outros planetas, e aí você vai saber que tipo de influência você vai receber naquela área da sua vida, mesmo não tendo planetas. Claro que quando tem planetas, existe uma influência mais forte? Sim, aí eu vou falar para você, vai existir uma influência mais forte dentro desse contexto, mas não menos importante ou mais importante. Tá? Porque o mapa é um conjunto. Nós recebemos um conjunto de energias. Tá? Isso é um mapa astral. Como eu falei, cada casa tem um significado. Então, de um modo geral, para você poder entender, a casa 1, onde tem o que a gente chama de ascendente, porque está nascendo, é o momento, né, que você nasceu, ascendente. Né? Significa o quê? É a casa do eu, é a casa da personalidade. Tá? É como as pessoas te veem, mas muitas vezes você não se enxerga daquele jeito. Mas é como as pessoas, é a imagem que você passa para as pessoas. A gente vê tudo isso o quê? Na casa 1. A casa 1 tem a ver com o quê? Com o físico também. É o teu físico, é o teu corpo. A gente vê tudo pela casa 1. Por isso está vazio. Não está vazio não por isso. Na verdade, você tem o quê? O ascendente seu é peixes. Tá? Você tem o ascendente em peixes. Aí eu vou te falar depois o que significa esse ascendente em peixes aqui para você, né? Porque nada é por acaso. Você nasce na hora que você tem que nascer, né? Por quê? Porque você tem uma missão, você tem algo que você vai fazer na vida e por isso você nasceu naquela hora, naquele momento exato. E aí você vai ter influência por toda a sua vida. Então a casa 1, eu te falei, é a casa do eu, da personalidade, como as pessoas te veem, como as pessoas te enxergam, tá? A casa 2 é uma casa que
para muitas pessoas, elas falam, nossa, essa casa deve ser a casa mais importante do meu mapa. É a parte financeira da sua vida. É o que a gente fala assim, como que o dinheiro chega para você, ou que movimentos existem para que o dinheiro chegue para você. Ou o que você faz para ganhar dinheiro? A gente vê por essa casa número 2, que é uma casa ligada ao quê? Aos bens materiais. A casa 3, a gente fala assim, é a casa ligada aos irmãos, vizinhos. É uma casa ligada a viagens curtas, ao contrário da casa 9, que são viagens longas. Tá? É uma casa ligada a estudo, a conhecimento. Tudo isso a gente vê o que? Escrito, se você escreve ou não. Tem a ver com a sua própria inteligência, você vê pela casa 3. A casa 4, ou fundo do céu, é a família que você nasceu ou a família que você vai constituir. A gente vê tudo isso pela casa 4. E mostra também um pouco o final da sua vida. O que você pode esperar do final da sua vida? A gente vê por essa casa 4. A casa 5, ela é uma casa ligada ao signo de Leão, é uma casa ligada à diversão, prazeres, tem a ver com filhos, jogos, tem a ver com teatro. Você vê tudo isso o quê? Pela casa número 5. A casa 6, ela é uma casa ligada ao trabalho cotidiano. O que você faz no dia a dia? Né? E tem a ver com a sua saúde. O que você pode esperar da sua saúde aqui? A casa 7, ao contrário da casa 1, ela é oposta, certo? Se a casa 1 é a casa do eu, da personalidade, o que seria a casa 7? É a casa das outras pessoas, são os outros na sua vida. É o oposto. Se a casa 1 é a casa do eu, a casa 7 é o quê? Os outros. Tem a ver com casamento, parcerias, sociedades. Tudo você vê aqui pela casa 7. A casa 8, ela é uma casa muito ligada às grandes mudanças, às transformações na sua vida. Tem a ver se você tem possibilidade ou não de receber heranças. Tem a ver como você lida com o dinheiro das outras pessoas. Porque pode ser que você tenha que lidar com o dinheiro das outras pessoas também. Tá? Você vê pela casa 8 se você vai receber herança ou não. Você vê que você tem um acúmulo de planetas numa casa 8. Tá? E eu vou explicar daqui a pouco cada casa no seu mapa específico. Agora eu estou falando de uma forma ampla o que significa para você poder entender. Porque talvez alguns astrólogos, eles nem falam, eles pegam e falam assim, porque isso aqui quer dizer isso e isso aqui. Eu, como astrólogo, eu já gosto de explicar para o cliente como que funciona o mapa astral. Tá? Para que ele tenha ciência do que está acontecendo na vida dele dentro de cada esfera do mapa. Tá bom? A casa 9, ela é uma casa ligada à religiosidade, tem a ver também com ensinos de nível superior, se você vai estudar ou não, se você vai ter condições de estudar ou não. Tem a ver com viagens para o exterior, a gente vê por essa casa. É uma casa ligada à religiosidade também. A casa 10, ou aqui o meio do céu, é o ponto mais alto que você pode chegar profissionalmente. Você vê tudo isso pela casa 10. É aquilo que a sociedade vai jogar você para lá. Quer você queira, quer não, quando você vê, você está vivendo a sua casa 10. Mas é uma casa ligada ao quê? À aparição, ao público. Se você vai ter sucesso ou não no sentido público. Sabe? Uma carreira pública. Por exemplo, você vai nos políticos, geralmente eles têm uma casa 10 acentuada, porque é uma casa de visibilidade, é o que a gente chama de visibilidade. Você está sendo visto aqui. Então a sociedade vai te jogar para cá. É o ponto mais alto que você pode esperar chegar profissionalmente. Tá? A casa 11 é uma casa ligada aos seus projetos de vida. Tem a ver com amigos. Essa aqui é a 10? Não, essa aqui é a 9. Essa é a 10, onde você tem Netuno em Sagitário. Eu tenho uma Tá, coisa... tem. Mas você sabe, engraçado, você está preocupado se a casa tem ou não tem planeta. Você não tem planeta. Não, aí você acha, as pessoas às vezes acham, acreditam, que só porque uma casa não tem planetas, significa que aquela área não existe. Ao contrário, foi o que eu expliquei para você. Quando você pega uma casa que não tem planetas, você vai ver o quê? O início da casa, a cúspide da casa, e quem é que rege. Qual é o signo que tem e qual é o planeta que rege aquele signo. Uhum. E aí você vai ver os aspectos que ele forma, e aí você vai saber o quê? Se é positivo ou não, se são planetas desafiadores, malévolos, né? Planetas maléficos ou não, ou são planetas que são fluentes, benéficos.
Tudo isso você vê no mapa. Por isso que eu falo, o mapa não é só uma casa, não é só uma coisa, tá? Eu estava falando da casa 11, ela tem a ver com amizades, tem a ver com projetos, tem a ver com grupos aos quais você faz parte ou venha a fazer parte, tem a ver com o seu propósito, coisas que você tem como meta de vida. Você vê pela casa 11. E por último, a casa 12 é uma casa muito forte, ligada ao quê? Ao espiritual também? Sim, mas também é uma casa ligada ao quê? Lugares onde as pessoas sofrem. Então é uma casa ligada ao quê? Prisões, hospitais, asilos. É uma casa onde você estabelece ou não uma conexão com o superior. Então essa casa a gente fala assim, é uma casa muito subconsciente, né? A gente fala assim, é uma casa ligada ao inconsciente coletivo. Você vê aqui para a casa 12. Mesmo que você não tenha planetas, ou mesmo se você tivesse planetas nessa casa 12, o que acontece? Quando eu falo assim, é uma casa onde as pessoas sofrem, parece que fica um peso eu falar isso. Mas é uma casa onde você também sublima tudo isso. Onde você encontra uma conexão com algo maior, né? E que pode te ajudar o quê? A sair desses estados de sofrimento. Porque muitas pessoas, às vezes, elas sofrem. Por que elas sofrem? Porque elas não estabelecem uma conexão com o eu superior. Não é? Muitas vezes não acaba acontecendo isso. Quando você se conecta com o seu eu superior, com a sua fé, você pode ver, a pessoa pode estar sofrendo, mas quando ela está com fé, ela acredita, o que acontece? Ela passa por aquilo melhor. E a casa 12 fala muito sobre isso. Doloroso, né? Menos doloroso. Quando a pessoa tem fé, a pessoa confia, a pessoa acredita. Então você vê tudo isso o quê? Pelo mapa, pela casa 12. Às vezes, o que acontece? Você pode pegar pessoas, né, na verdade, que tem uma casa 12 muito forte, uma casa 12 muito carregada. Geralmente são pessoas que têm uma conexão espiritual muito forte. Porque se você pegar a casa 12, a casa 8, são pessoas que têm conexão com o espiritual de uma forma muito... A casa 9 tem a ver com religião também. Existe uma diferença que as pessoas confundem, que é o seguinte: religiosidade e espiritualidade. São duas coisas diferentes. Tá? Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu posso ser uma pessoa totalmente espiritualizada. Então as pessoas às vezes acham que uma coisa é igual a outra, e não é. Tá? Tá claro até aqui para você essa questão de como funciona o mapa como um todo? Tá? É só para que você realmente possa entender. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do que você traz no seu mapa.